Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Carol, boa noite para você, boa noite para os ouvintes. São 6h02 e o Viva Voz está no ar, trazendo a sua dose diária de notícia, análise, bastidores, muita informação. É isso. Boa noite, Vera, para você, de novo também para os ouvintes. E a novela das blusinhas continua, né? Pois é, o ouvinte não deve aguentar mais, a gente não aguenta mais. Quem compra, o Caetano dizia, quem lê tanta notícia? Eu pergunto, quem compra tanta blusinha? Tem gente, a gente sabe, porque senão o assunto não mobilizaria a República inteira tantas semanas, né? Vamos direto para Brasília com a Milena Teixeira, que está ficando expert no assunto, para saber se tem acordo, se vai à votação ainda hoje. Milena, conta para gente, como é que está aí o projeto do Mover? Boa tarde, Vera. Boa tarde, Carol. Boa tarde para os nossos ouvintes. Mais um episódio hoje, Vera, mas eles já iniciaram aqui a discussão do Programa de Mobilidade Verde e Inovação. Então, nesse momento, eu estou aqui no plenário do Senado e os senadores estão discutindo essa proposta. Os líderes da base do governo aqui no Senado, eles tentaram costurar, Vera, durante todo o dia acordos para conseguirem aprovar aí a taxação de compras internacionais de até $50. A gente lembra que ontem o senador Rodrigo Cunha retirou a tributação do Programa de Mobilidade Verde e Inovação. O Mover foi aprovado com a taxação de 20% na semana passada pela Câmara dos Deputados. E um dos acordos propostos, era um acordo que está na mesa, é que os partidos mais alinhados ali ao presidente Lula, como o MDB, o PSD e o próprio PT, claro, que eles apresentem um destaque para votar a tributação separadamente. Os líderes afirmam, inclusive, que a votação do Mover, que é o programa de incentivos para a indústria automobilística, vai ser votado nominalmente. E eles estão prevendo que essa questão da votação, da taxação, que vai ser votada separadamente por destaque, que essa votação seja aí de forma simbólica, ou seja, sem o registro de votos individuais. E por que isso acontece, né? Os parlamentares aí de diferentes partidos, a gente lembra, eles avaliam a taxação como uma medida impopular. Por isso, eles não querem se comprometer com esse tema, já que tem uma polêmica aí sobre isso, especialmente em ano de eleição. Então, nesse momento, os senadores aqui, eles discutem a questão do Programa de Mobilidade Verde e Inovação, e a ideia é votar separadamente, por destaque, a questão da taxação de 20%. A base do governo, partidos ali que estão na base do governo, vão aprovar um destaque, vão apresentar um destaque para ser votado, para que a taxação, então, volte, né, a valer. Hoje também, Vera, o relator do Mover, o Rodrigo Cunha, ele se manifestou aí sobre ter tido um possível desgaste com o presidente da Câmara, Arthur Lira, por ter retirado a taxação do relatório final do Mover. Eu questionei isso a ele minimizou essa divergência, ele disse que os dois estão no mesmo grupo político em Alagoas, que apoiam o atual prefeito de Maceió, inclusive o João Henrique Caldas. A gente lembra que ontem Lira se mostrou irritado ao receber a informação da retirada da taxação do projeto, já que ele foi responsável, a gente lembra também, por costurar esse acordo com o governo na última semana. O deputado, inclusive, chegou a dizer que há risco de a casa não votar mais a proposta se ela tiver aí que voltar para a Câmara. Vera e Carol. Ô, Milena, eu ouvi também que tem problema do governo com outros jabutis que foram colocados aí no texto, além da questão da blusinha. Tem acordo para outras questões de outros impostos, outras taxações? Tem sim, viu, Vera? O que o líder do governo, Jacques Wagner, ele disse em relação a esses outros jabutis? Ele disse que não tem problema se o relator suprimir essa questão dos outros jabutis aí relacionados, uma questão das bicicletas. Ele disse, não há problema, para o governo não tem problema se suprimir isso. O que a gente quer, na verdade, é a questão da taxação. Então, em relação a esses outros acordos aqui, o que eles avaliam é que a esses outros jabutis, eles avaliam que há acordo, que para o governo não tem problema de suprimir isso, mas que existe aí a questão da taxação, né? O que eles estão mais de olho é nessa questão da taxação, em aprovar essa taxação. Isso foi o que o Jacques Wagner disse hoje de manhã aqui em entrevista para os jornalistas. Obrigada, Milena, pelas suas informações.
É isso, Carol. Vai, volta, sai taxação, entra taxação. Se o jabuti já não sobe em árvore sozinho, imagina subir, descer, Uma subir de família, né? novo, com os seus amigos, com a família toda. Realmente tá um malabarismo de jabuti no Senado. Não, malabarismo. Agora você vê a negociação. Vai ser um destaque, que era o que estava sendo negociado desde ontem. Tira o jabuti, volta separado. Votação simbólica. Ninguém quer botar a sua digitalzinha lá, né? Fica assim, Ninguém. um filho sem pai, sem mãe, foi aprovado por maioria, ninguém sabe muito bem como é que foi. Agora, tem garantia de que o presidente Lula não vai vetar, Vera? Porque, a princípio, estão contando com isso. Lá atrás ele falou que vetaria, depois teve aquele acordo na Câmara dos 20%. Ele não voltou a falar com todas as letras sobre esse tema, né? Exatamente. Eu passei o dia fazendo essa pergunta que você está me fazendo para todo mundo, porque é uma espécie de uma articulação fantasma ali, né? Ela se dá nas profundezas, ninguém quer aparecer defendendo o texto, mas o que me disseram e me referendaram agora à noite, olha, o presidente concordou com a taxação de 20%. Essa taxação de 20% era o que já estava lá atrás previsto, foi o que foi acordado com o Lira. Então, se sair do Senado com a taxação de 20%, é a alíquota que até os marketplaces tinham previsto lá atrás, que diziam que era suficiente para eles não aumentarem os preços, etc. E aí eu falei, e existe garantia que o presidente não vai vetar? 2 líderes no Senado e um ministro me disseram que sim. Aí eu falei, e se a primeira-dama voltar a fazer objeção? Aí todo mundo fala assim, aí a gente já não pode garantir. Então, ainda tem essa questão da Janja, porque ela entrou nesse assunto em 2023 ainda, entrou publicamente, entrou pelas redes sociais, e ela tem sido uma voz dissonante nessa questão de ser necessário você taxar as compras até $50. Então, tem essa interrogação colocada e ninguém sabe dizer. O que é um sinal bem forte e eloquente das dificuldades que essa atual formação do Palácio, dos ministros palacianos, tem de ter ascendência sobre o Lula. Isso é uma coisa que você ouve desde o início do governo, né? Se a gente tivesse de fazer um balanço de 500 dias do governo, que está chegando agora, essa é uma tônica. Antes você tinha um palácio muito forte, de pessoas que conheciam o Lula da vida inteira, Luiz Gushiquem, o José Dirceu, que tinham como chegar para ele e falar, olha só, você está errando, Ricardo Couto, André Singer, e pessoas em várias áreas que conheciam o Lula da vida inteira. Você está errando, não vai por aí, vai por ali, isso não, isso sim. Os atuais ministros, eles têm uma história menos conectada com o presidente. Tem menos vivência. Mesmo o Padilha, que é alguém que já foi ministro do Lula, da Dilma, não vem desses primórdios da vida do Lula. Não é alguém que era ali da turma de São Bernardo, que trocava figurinha e que jogava uma cacheta no sindicato, etc. Então, já tem uma dificuldade maior. E com essa questão da ascendência que a Janja quer exercer, porque ela acha que ela tem de ter voz e também agir politicamente, eles ficam muito retraídos. Você ouve direto em off de ministros e de líderes, olha, aí a gente não sabe, a Janja falou isso, falou aquilo. Então, ela hoje é um fator de indução política do presidente de alguma maneira, e essa foi uma questão que ela publicamente assumiu. Então, tem esse fator que é uma incógnita, mas o que o governo diz tem acordo, se sair do Senado com a taxação das blusinhas, vai ser mantido pelo Lula. Ô Vera, deixa eu aproveitar que a Milena Teixeira ainda está na escuta, porque ela tem um bastidor lá do aniversário do presidente da bancada do Agro, o Pedro Lupion. Essas festinhas sempre rendem noticiário, né? O Lira estava por lá, falou da sucessão dele na presidência da Câmara, né, Milena? Falou sim, viu? Ontem foi o aniversário aí do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, do Pedro Lupion, e aí o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, esteve lá. Aliás, não só ele, né? Autoridades do Poder Judiciário também. Um deles foi o ministro do STF, Gilmar Mendes. Inclusive, Gilmar Mendes passou ali um tempo conversando com o presidente da Câmara, com o Arthur Lira. E aí, Lira também aproveitou ali a ocasião e falou sobre a sucessão, né, a sua própria sucessão aqui na Câmara dos Deputados, e ele disse aos aliados, a quem estava ali, que ele vai dar apoio a um sucessor até o próximo mês de agosto. Ele também disse que vai avisar a decisão ao governo sobre quem vai ser
sobre quem ele deve apoiar aí para a próxima presidência da Câmara. A gente lembra que as eleições para a presidência da Casa só vão ocorrer em fevereiro de 2025, mas a campanha por aqui no Congresso, na Câmara, mais especificamente, né, porque lá já está todo vapor. Inclusive, os 3 presidenciados, os 3 pré-candidatos aí à presidência da Câmara, o deputado Elmar Nascimento, do União Brasil, o deputado Antônio Brito, do PSD, o deputado Isnaldo Bulhões, todos eles estiveram lá nessa confraternização no aniversário do Pedro Lupion. E aí o Lira ele disse uma questão importante assim. A gente tinha até noticiado que o Lira teria acordado aí com o presidente Lula ao anunciar que o presidente Lula teria um poder de veto nas decisões aí, na escolha que Lira Sim. pode ter em relação ao sucessor. E o deputado ressaltou lá, no entanto, durante as conversas, que isso não deve acontecer. Mas não é o que a gente escuta nos bastidores, viu, Vera? Porque nos bastidores, uns deputados assim, mais próximos de Lira, inclusive interlocutores do Planalto, já disseram isso, que o presidente Lula vai ter esse poder de veto ali em relação à escolha de Lira para a sucessão da Câmara. Mas ontem, durante o aniversário do Pedro Lupion, presidente da Câmara, Arthur Lira, ele negou essa informação. Ele disse que isso não deve acontecer. Ele disse que ele vai avisar sim para o presidente, olha, essa é a minha escolha, Lula, mas que o presidente não deve ter aí esse poder de veto. Então, ontem esse aniversário reuniu algumas autoridades, deputados, os pré-candidatos à presidência da Câmara, o ministro Gilmar Mendes, o presidente da Câmara, que ficou lá por uns 40 minutos, e foi uma noite aí de sertanejo, churrasco. E o Padilha foi ou não? Padilha não foi, não. E eu questionei até uma fonte, eu perguntei, o ministro das Relações Institucionais não está por aqui? Porque, Vera, a gente acaba acompanhando aqui, né, todas essas festas que o Centrão faz, que os grupos da oposição fazem, e o Padilha está em todas, mas ontem ele não foi. E eu questionei isso a um interlocutor que estava ali perto, e ele falou, não veio não, né? Mas assim, nas últimas festas do Centrão, dessas festas aqui que os deputados organizam, o Padilha esteve em todas porque eu estava lá, mas ontem ele não compareceu. Ô, Milena, talvez essa coisa do Lira dizer que não vai haver veto já indique, e aí é pela minha convivência com o personagem, pelo perfil que eu escrevi dele e pelo acompanhamento aí desses bastidores da sucessão na Câmara, então talvez já indique que ele vai ser prudente e não vai indicar o deputado Elmar Nascimento como seu sucessor, porque se fosse esse o nome, certamente o presidente da República vetaria, porque ele não quer que o Elmar seja o presidente da Câmara. Ele falou em nomes, não? Não, ele não falou em nomes ontem, mas é isso mesmo, Vera, porque lá no Planalto, Lula já deixou bem claro, e os interlocutores do Planalto dizem que Elmar Nascimento não é um nome que agrada a Lula. E a gente lembra que Elmar Nascimento era o candidato favorito de Lira. Então, quando ele diz isso, ele já está ali mandando um recado, né? Como você bem disse agora. O Elmar Nascimento, o presidente Lula, que é um deputado baiano, inclusive, Lula, ele já disse que é contra contra essa indicação de Elmar Nascimento para a presidência da Câmara, mesmo ele sendo o candidato favorito do presidente da Câmara, do Arthur Lira. Então, a gente tem aí nesse cenário, né, alguns candidatos que estão mais próximos do Planalto, por exemplo, o Antônio Brito hoje, ele é visto aqui na Câmara como um dos candidatos do Planalto, que tem ali mais aproximação com o Lula. O Marcos Pereira também, presidente do Republicanos. O Elmar Nascimento é o candidato que menos tem relação com o Planalto, e é o candidato que o presidente Lula já disse, até um bastidor aqui, Vera, que o presidente Lula, Elmar Nascimento, ele é um deputado baiano, né? E o presidente Lula já disse a alguns interlocutores que estavam próximos dele, que ele disse, aquele menino da Bahia não, que ele não teria, em referência a Elmar Nascimento, que aquele menino da Bahia não, que ele não apoia para a Câmara. Então a gente vai aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, né? Tá ótimo, obrigada pelos seus excelentes bastidores, Milena. 2 informações novas, portanto, que a Milena Teixeira trouxe. O nome sai até agosto e não vai haver veto do Lula, do que a gente indica e pressupõe que talvez o Lira faça uma escolha que agrade ao presidente da República. A gente continua em Brasília, porque hoje foi um dia ali de movimentações importantes. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, saiu pela primeira vez do estado desde que houve a tragédia climática, desde que aconteceu ali toda a enchente, a inundação que devastou
várias áreas do Estado, e ele teve uma série de encontros com autoridades em Brasília, pedindo mais dinheiro, pedindo projetos, e a Samantha Klein, que esteve no início da crise lá no Rio Grande do Sul, cobrindo em loco, também acompanhou essa movimentação. Boa noite, Samantha. Boa noite, Vera, Carol. Exato, bem como você disse, foi a primeira vez que Leite sai do Estado justamente para pleitear, portanto, dinheiro mesmo. Essa é a questão, dinheiro, até porque o rombo pode ser de 10 bilhões de reais na arrecadação até o final do ano. Segundo alguns dados do Ministério da Fazenda, a arrecadação já caiu 60% no mês de maio e a tendência é que isso possa ser até pior no mês de junho. Eduardo Leite, portanto, veio sem uma agenda específica com o Lula, mas como ele veio a convite da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ele aproveitou para fazer essas outras agendas, acabou de se encontrar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele que estava acompanhado da bancada gaúcha aqui na Câmara dos Deputados, e acabou fazendo várias falas para a imprensa também. No caso de Lula, houve um certo mal-estar, porque Lula não aceitou uma agenda específica com ele, acabou recebendo ele junto a outros governadores e recebeu esses pleitos do governo, portanto, do governo gaúcho, que busca evitar o que está chamando de demissões em massa ou ainda esvaziamento daquele caixa que o governo fez ao fazer uma série de reformas e que agora vai ter de gastar com o funcionalismo. Gerou mal-estar, Vera, o fato do governador gaúcho ter conseguido reuniões que foram canceladas de última hora. No caso, reuniões com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e com o ministro interino da Fazenda, Dario Duriga. Esses encontros, então, tinham sido acordados ainda ontem e foram cancelados assim meio de última hora, poucos minutos antes desses encontros, o que causou uma certa irritação na comitiva gaúcha, até porque Leite veio com seus secretários, claro. De Lula, portanto, ele obteve o convite para viajar no avião presidencial amanhã, então eles vão conversar e a expectativa é que Lula faça algum tipo de anúncio, porque, de acordo com o governador gaúcho, se não houver recomposição de receitas, haverá novamente atraso de salários, o que ocorreu durante todo o governo do antecessor José Ivo Sartori, e demissões nas empresas privadas que foram gravemente afetadas pelas enxurradas. Leite disse que é necessário um programa de emprego semelhante àquele que foi estabelecido na pandemia, com subvenção federal, e também pede ajuda direta no orçamento estadual para subsidiar o pagamento de salários do funcionalismo. A gente separou uma fala dele. Vamos ouvi-lo. Tive a oportunidade de hoje conversar rapidamente com o presidente Lula, não consegui ter uma conversa mais reservada, espero que nós consigamos ter essa conversa mais dedicada sobre esse assunto amanhã, na ida ao Rio Grande do Sul, e é um assunto que é de conhecimento dos ministros. Eu manifestei semana passada ao ministro Rui Costa, quando ele foi ao Rio Grande do Sul, já manifestei ao ministro Fernando Haddad, o ministro Pimenta está acompanhando lá no Rio Grande do Sul essa demanda, que é a grande demanda das diversas áreas econômicas, dos diversos setores econômicos, e espero que haja o endereçamento dessa ação pelo governo federal. Vera e Carol, Leite ainda respondendo às questões, aos questionamentos da imprensa aqui na Câmara, ele ainda deu muito a entender que está contando mais com o Congresso Nacional do que com o próprio presidente Lula. Eu ainda fiz uma pergunta para ele, bom, mas e aí, o senhor acha que o governo foi relapso, não atendeu na forma tão rápida quanto necessário? Ele disse, não vou politizar essa questão, mas aproveitou para criticar o programa de importação de 7 milhões de toneladas de arroz, anunciado na semana passada pelo governo federal. Ele disse que vê este programa, esta importação, com muita preocupação e diz que isso vai afetar áreas que já são naturalmente mais pobres no Rio Grande do Sul, que são justamente as áreas onde mais se produz arroz, que é na fronteira oeste, na fronteira sul também, e ele disse que vê aí com grande preocupação e, claro, esse caso, inclusive, já foi até mesmo judicializado. Vera e Carol.
Samanta, obrigada pelas suas informações. Carol, acho que o que causou um pouco de mal-estar foi o Leite já ter chegado a Brasília com uma minuta de medida provisória pronta, estabelecendo um programa de recomposição de renda. É um ofício que ele entregou para o Lula com o texto de uma medida provisória, criando um programa com um nome, Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. E aí já traz ali todos os artigos, todas as justificativas, então um prato pronto. Pode ser que o Lula não tenha gostado dessa iniciativa. Também tem uma ideia ali de outra medida provisória mantendo ali a questão da calamidade por mais tempo e um anexo ainda propondo uma questão para seguro. Então, um ofício grande que ele entregou ao Lula. E talvez isso tenha sido esse fator de curto-circuito político. Acontece que está muito cedo para o governo do Estado e o governo federal começarem a ter disputa de protagonismo, curto-circuito político, porque o Estado ainda está relativamente embaixo d'água, as coisas não estão funcionando, o aeroporto vai ser restabelecido só em dezembro, a economia está de ponta cabeça, então a união de esforços precisa se manter por mais tempo. Não dá para ser só uma coisa de pose para fotos nos primeiros momentos e depois deixar a política falar mais alto, né? A gente tem mais uns minutinhos, Vera. Deixa eu chamar a Maria Regina, porque ela está com atualizações por lá e ela tem números também de queda nas vendas do varejo, que tem a ver com isso que a gente está falando. Conta para nós, Maria Regina. Isso, Carol. Vera, boa noite a todos que nos acompanham. Até para a gente trazer já esses dados, são em relação às vendas do varejo de bens e serviços aqui em Porto Alegre, que tiveram queda de 16,8% na quinta semana das enchentes históricas aqui no Rio Grande do Sul, entre os dias 27 de maio e 2 de junho. Isso frente ao mesmo período, né, de 2023. São os dados preliminares do Índice Cielo do Varejo Ampliado. Pesquisas recentes também têm apontado que essa tragédia deve reduzir o crescimento do PIB brasileiro em até 0,3 ponto percentual e a economia aqui do Rio Grande do Sul tem peso de 6,5%, lembrando, no PIB nacional. Considerando o Rio Grande do Sul como um todo, esse levantamento aponta, né, daí não pegando só a capital, mas o Rio Grande do Sul como um todo, que as vendas tiveram queda de 15,7% na segunda semana de enchentes, ante o mesmo período de 2023. Mas na semana terminada no último dia 2, essa queda foi de 0,6%. Falando um pouquinho ainda de dados aqui do Rio Grande do Sul, o último boletim da Defesa Civil aponta 172 mortes, 41 pessoas seguem desaparecidas, o número de pessoas em abrigos é de 30.442 e ainda seguem desalojadas mais de 572 mil pessoas aqui no estado. O nível do Guaíba, a medição mais recente, é de 3 metros e 32 centímetros na capital, está abaixo da cota de inundação de 3 metros e 60 centímetros na cota atual. E hoje, aqui no município próximo aqui de Canoas, na região metropolitana, tivemos 2 bairros que após mais de um mês, né, após 32 dias, hoje esses 2 bairros Fátima e Rio Branco, ficaram finalmente secos. Esse recuo da água foi possível por uma utilização de uma bomba anfíbia, que retira 3.600 litros de água por segundo. Então, houve essa utilização de equipamento e aí foi possível finalmente secar essas regiões onde há mais de um mês havia água. Aqui em Porto Alegre, a gente acompanha também algumas questões, algumas regiões ali até como no bairro Maitá, em que teve também alguma interrupção nesse sistema de casa de bombas. Agora, um dos motores voltou a operar e durante esse período em que não houve esse funcionamento, também algumas áreas, algumas ruas voltaram a alagar. Então, a situação segue ainda bastante complicada por aqui, Vera e Carol. Obrigada, Maria Regina, pelas suas informações. Só uma informação aqui para a gente, antes da gente ir para o break. Foi aprovado o texto base do Mover no Senado, 67 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção, e agora vão discutir os destaques, entre eles o da blusinha. Qualquer coisa, a Milena volta aí ao longo do Viva Voz. Vamos para o break, depois Repórter CBN. CBN Ponto de Vista, com Pablo Hortelado.
Boa noite, o Pablo Hortelado hoje só por áudio e ele vai falar com a gente sobre a condenação do Donald Trump nos Estados Unidos e as implicações tanto para a sucessão norte-americana quanto os reflexos possíveis e as relações possíveis aqui no Brasil. Boa noite, Pablo. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite. Isso mesmo, Vera. Na última quinta-feira agora, né, no dia 30 de maio, o Trump foi condenado por uma corte em Nova York por ter fraudado registros fiscais no contexto da campanha de 2016. Não é essa última, não, é a primeira, aquela que ele ganhou, né? Então ele foi condenado por ter fraudado registros fiscais para pagar o silêncio de uma atriz pornô com quem ele teria tido relações sexuais. Ele inclusive alega que não teve essas relações sexuais. O pagamento pelo silêncio nos Estados Unidos não é ilegal, mas Trump fraudou os registros desse gasto apresentando como se fossem despesas jurídicas. E essa fraude nos registros que levou à sua condenação. O Trump alega que o julgamento foi fruto de perseguição política e essa condenação é totalmente inédita. O Trump vai ser o primeiro ex-presidente com uma condenação criminal e o primeiro condenado a concorrer à presidência por um dos dois grandes partidos que disputam ali o poder nos Estados Unidos. Bem, como é que isso impactou na corrida eleitoral? As informações que saíram aí dessa última semana para cá são um pouco surpreendentes. Teve uma pesquisa da Reuters Ipsos que mostrou que para a maioria dos republicanos, 55%, a condenação não faz nenhuma diferença na hora do voto. 11% consideram que a condenação pode fazer eles mudarem de voto. Eles não estão dizendo que eles vão mudar, que pode fazer eles mudar de voto. 11% é uma parcela pequena, porém significativa. Mas mais surpreendente do que isso é que 34%, um terço dos republicanos, se sente ainda mais convicto e ainda mais entusiasmado para votar no Trump. Como é que isso se reflete nas pesquisas? Saíram duas pesquisas. Uma é essa aí, da Reuters Ipsos, que perguntou também o voto, né, para uma amostra representativa aí da população dos Estados Unidos. Isso deu, essa pesquisa da Ipsos deu 41% para o Biden, 39% para o Trump. Antes estava dando 40-40. Teve uma outra pesquisa que saiu, da Morning Consult, que está dando 45% para o Biden, 44% para o Trump. Antes dava 44% para o Trump, 42% para o Biden. Ou seja, as pesquisas mostraram uma pequena inclinação a favor do Biden depois da condenação. Mas essa variação foi tão pequena que nos dois casos está dentro da margem de erro das pesquisas. E segundo o site 538... Dentro da margem de erro, em relação às doações eleitorais, porque esse é um aspecto importante, um termômetro importante também nas eleições norte-americanas, né? Pois é, Vera. E aí, no que diz respeito às doações, teve uma mudança incrível. Até abril, o Biden tinha uma vantagem de financiamento de campanha muito significativa. O Biden tinha levantado 195 milhões de dólares, enquanto o Trump tinha só 124. O Partido Democrata também tinha uma vantagem de 531 milhões contra 497 do Partido Republicano. Então, a campanha do Trump estava bem na frente em termos de verbas de campanha. Porém, o Trump fechou o mês de maio com extraordinários 154 milhões de dólares nesse mês de doação. Só nas 24 horas após a condenação foram 53 milhões. Para você ter uma comparação, o mês de abril, que é o mês anterior, que tinha sido já o maior mês de maior arrecadação, Trump tinha recebido 76 milhões, ou seja, um pouco mais da metade. Praticamente dobrou as doações para a campanha do Trump. Se a gente tomar como comparação o mês onde já era a maior, onde ele já tinha recebido o maior volume de doações. Ou seja, a condenação fez as campanhas para o Trump praticamente dobrarem. Bizarro. Uma das vantagens que a campanha do Biden tinha sobre o Trump era que seu fundo de campanha era significativamente maior. Essa diferença está rapidamente começando a fechar, se é que não fechou, porque os registros de campanha, de financiamento de campanha, eles ficam desatualizados, demora para atualizar. É capaz dessa diferença que a favor do Biden já tenha desaparecido ou que o Trump já tenha passado o Biden em termos de fundos de campanha. Ô Pablo, o que a gente pode aprender com essa experiência americana pensando nas semelhanças com o caso brasileiro?
Então, Carol, eu acho que o que o caso americano está mostrando é que a alegação do Trump de que ele está sendo perseguido politicamente está colando com seu eleitorado e está energizando a sua base. 3 vezes mais republicanos se sentem dispostos a votar no Trump do que aqueles que cogitam mudar o voto. Ou seja, tem muito mais entusiasmo do que hesitação fruto aí dessa condenação. Esse entusiasmo está se traduzindo em militância eleitoral, ou seja, gente na rua para fazer campanha, e está tendo um efeito extraordinário nas doações. O Biden perdeu nesse mês de julgamento toda a vantagem econômica que ele tinha adquirido durante o ano. Esse caso tem paralelo com o Brasil, porque o Bolsonaro também está sendo investigado judicialmente e também está alegando sofrer perseguição política. As pesquisas de opinião e os grupos focais, que são as pesquisas qualitativas aqui no Brasil, também têm mostrado que os eleitores do Bolsonaro, ou os ex-eleitores, né, quem votou no Bolsonaro nas 2 últimas eleições, eles acreditam que o Bolsonaro está sendo politicamente perseguido aqui também, assim como os republicanos lá nos Estados Unidos. E também por aqui a gente está vendo isso energizar a mobilização dos bolsonaristas. Se a gente olhar para os protestos de rua dos bolsonaristas são muitas vezes maiores do que os protestos dos apoiadores do governo. O governo puxou 2 mobilizações recentemente, protestos de 23 de março, que eram uma resposta à mobilização bolsonarista, e agora no 1º de maio, no Dia do Trabalhador. E eles foram verdadeiros fiascos. Nenhum deles juntou mais do que 2.000 pessoas. Enquanto isso, o Bolsonaro tem mobilizado dezenas de milhares de pessoas, seja aqui na Paulista, seja o que aconteceu lá na praia de Copacabana. Então eu acho que a gente tem bastante motivo para ficar muito atento ao que está acontecendo nos Estados Unidos, porque as semelhanças dessas dinâmicas são muito grandes. Exatamente, são bem parecidas. O Bolsonaro tem 2 frentes aqui, né, na Justiça, uma na Justiça Eleitoral, na qual ele já está inelegível, e tem a frente no Supremo. Portanto, ali há um risco de condenações na área penal e que vinha andando com uma certa celeridade e agora parece ter dado uma estancada, né, Pablo? Em razão, talvez, dessas reações. Vamos aguardar aí os próximos desdobramentos. Exatamente. Às vezes, o que parece prejudicar o Bolsonaro pode ajudá-lo. Exatamente. Obrigada pelas suas análises, muito pertinentes. É um tema que a gente vai ter que acompanhar. Essa eleição americana nos diz muito respeito. Obrigada e até a próxima. Carol, a gente segue... Até mais. Até mais. A gente segue por aqui, porque o noticiário hoje está carregado. A gente viu agora, eu falei um pouco antes do intervalo. Para quem não ouviu, o Mover foi aprovado, teve seu texto básico aprovado e vai ter a votação dos destaques agora. Então, a qualquer momento, a gente pode acionar a reportagem de Brasília com novos desdobramentos disso, mas a gente vai de novo para lá agora com o Igor Cardim, porque hoje foi lançado um plano aí cheio de medidas para conter a seca, para mitigar mudanças climáticas. Estava a Marina Silva, estava o Lula, estava o próprio Eduardo Leite, que a gente falou mais cedo da passagem dele por Brasília. Igor, boa noite. O que você nos conta a respeito dessas medidas e do que disse a ministra Marina Silva? É isso, Vera. Boa noite para você e para os nossos ouvintes. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, assinou nesta quarta-feira 14 decretos e intenções para a proteção de biomas. O pacote de medidas inclui ainda um pacto contra secas firmado entre o governo federal e governadores a partir da previsão de estiagem no Pantanal e na Amazônia. O acordo indica a redução do risco de incêndios que ameaçam a biodiversidade. A ministra também anunciou um concurso com 460 vagas para órgãos do Ministério. Serão 260 para o IBAMA, 180 vagas para o ICMBio e 20 para o Jardim Botânico. Na ocasião, o presidente Lula afirmou que tem gente que acha que é preciso passar motosserra para acabar com florestas. Tem muita gente que fica com raiva quando a gente faz um decreto desse. Você sabe disso? Tem muita gente que acha, sabe... Isso aqui era preciso passar uma motosserra e acabar com essa floresta para plantar qualquer coisa. Quando hoje está claro que manter uma floresta em pé e bem cuidada, ela pode ser tão rentável para o Estado e para os povos que moram na floresta do que qualquer outro investimento. Vera, não há no conjunto anunciado medidas que tratam de algum plano nacional de combate à emergência climática.
Esse foi um dos motivos de crítica ao plano, mas a ministra também falou dessa polêmica da PEC das praias, que está movimentando o Congresso, né, Igor? O que ela disse a esse respeito? A ministra Marina Silva afirmou que não há espaço para retrocessos. Ao apresentar balanço das ações da pasta, a ministra afirmou que o Congresso Nacional tem dinâmica própria e mencionou impactos ambientais que poderiam ser gerados aí com a aprovação da proposta. O Congresso apresenta suas propostas, suas ideias, mas também tem uma dinâmica própria de uma sociedade que está sentindo na pele a pedagogia da dor, a pedagogia do luto. E não por acaso há uma grande mobilização da sociedade querendo também fazer compreender, né, que não tem mais espaços para retrocessos. Muito pelo contrário, talvez tenhamos que buscar cada vez mais entender de que o homem legisla, mas a natureza não assimila, e ainda de que tenhamos que reparar algumas coisas. A fala da ministra veio após nota do Ministério da Gestão que apontou que a PEC poderia dificultar acesso das pessoas às praias e favorecer especulação imobiliária, além de causar impactos ambientais descontrolados. Lula acompanhou toda a apresentação de Marina Silva, mas deixou a cerimônia antes de acabar para, segundo ele, não tirar o foco da pauta ambiental, falando sobre blusinhas e PIB. Porém, antes de sair, deu um recado a quem chamou de negacionistas que projetaram o crescimento do PIB abaixo do 0,8% divulgado pelo IBGE. Vera. Ou seja, não ia falar de PIB, mas falou. Obrigada, Igor, pelas suas informações. É isso, Carol. O plano ali é, de novo, aquela coisa que se faz para dar uma ar de grandes anúncios quando você não tem muito dinheiro para anunciar, né? Fizeram uma série de portarias, uma série de medidas, mas não tem algo centralizado e consolidado para o enfrentamento da crise climática, que é o que está ali no bojo da tragédia no Rio Grande do Sul. A ministra tem toda a razão quando ela diz que não tem espaço para retrocessos. O Rio Grande do Sul está sentindo na pele. Amanhã ou depois podem ser outros estados. Eu acho que a tragédia realmente ensina. Ela falou em pedagogia da dor, pedagogia do luto. Hoje, São Paulo já lançou um plano para quando rios tiverem aí, subirem a sua vazão e para poder diminuir essa vazão. A cidade de São Paulo começou a pensar também em planos dessa natureza. Eu acho que vai precisar de uma coordenação nacional com protocolos, com planos de emergência e também com a revisão, por exemplo, de muitas áreas de risco onde pessoas estão morando, onde cidades estão instaladas, e isso ainda não foi visto nesse pacote do Dia do Meio Ambiente lançado hoje. Que a Marina é uma grande autoridade no assunto, ninguém nega, né? E que tem um avanço nesse governo em relação à terra arrasada que foi o governo Bolsonaro também não. Agora está faltando, né? Um plano nacional de combate à emergência climática, uma ação mais enfática, sobretudo ao desmatamento no Cerrado, que está avançando, enquanto o da Amazônia o governo conseguiu diminuir. E ainda tem a questão da paralisação dos fiscais, né? Do IBAMA, que já se arrasta aí há meses e que também prejudica as ações na área do meio ambiente. Né? Nesse pacote de hoje foram anunciadas contratações no ICMBio, no IBAMA, justamente para atender algumas dessas reivindicações dessa pauta aí trabalhista dos órgãos ligados ao meio ambiente. Carol, vamos fazer então mais um intervalo? Não vamos fazer um intervalo. Porque a Milena Teixeira está de novo com a gente na linha e parece que temos taxação das blusinhas. É isso, Milena? Boa noite. Temos sim. Temos sim, viu, Vera? Os senadores agora, o plenário do Senado, acabou de aprovar aí a taxação das compras internacionais de até $50, a famosa taxação das blusinhas. Eles conseguiram aí aprovar essa taxação, porque eles apresentaram um destaque, a base do governo apresentou um destaque, ou seja, uma sugestão de mudança para reinserir no texto a taxação das compras internacionais. A gente lembra que esse trecho tinha sido retirado ontem, né? Foi retirado ontem pelo senador
Rodrigo Cunha. E hoje, durante aqui o dia, os senadores da base do governo, eles passaram um dia tentando costurar um acordo para reinserir essa questão da taxação de 20% das compras internacionais. Vera, aqui essa votação aconteceu de forma simbólica, né? O que é isso de forma simbólica? É quando os senadores eles não votam nominalmente, eles não fizeram registros individuais dos votos. Por que eles não fizeram isso? Porque esse tema, a taxação das luzinhas, é considerado muito polêmico, especialmente em ano de eleição popular, é visto aí como uma medida impopular. Então, eles aprovaram esse destaque, né? Aprovaram essa questão da taxação em uma forma aí simbólica, não em uma forma individual. Ou seja, eles não vão dar a cara de quem votou a favor dessa taxação. Nesse momento agora, eles avaliam ali outro destaque apresentado pelo senador Flávio Bolsonaro. A previsão é que esse projeto, como teve muitas mudanças aqui no Senado, que ele retorne para a Câmara dos Deputados e aí então deve seguir o caminho para a sanção do presidente Lula. Mas a gente tem então agora, a partir de agora, a taxação aqui das compras internacionais de até $50 aprovado pelo plenário do Senado Federal. Vera. Obrigada, Milena, pelas suas informações. A estratégia para isso, Carol, é aquela, né? Você pede uma verificação de quórum e aí tem um prazo para que você possa pedir um a outra. Então, eles pediram logo no início da votação do projeto base do Mover, para não dar tempo de pedir na votação dos destaques e aí fazer votação simbólica. Ninguém põe sua digital, ninguém se indispõe com os consumidores de blusinhas. Vamos ver se o presidente Lula veta ou não veta, mas parece que não, né? Parece que não. Vamos para o intervalo, a gente volta já para o encerramento do Viva Voz. Estamos de volta aqui com o Viva Voz e voltamos a Brasília com o Igor Cardim, porque hoje o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou o arquivamento do pedido de cassação do deputado André Janones, com direito a muita discussão, muito bate-boca. Conta pra gente como foi essa sessão acalorada, Igor. Para dizer o mínimo, né, Vera? Por 12 votos a 5, o Conselho de Ética da Câmara aprovou o parecer do deputado Guilherme Boulos, que pede o arquivamento do pedido de cassação de mandato do deputado André Janones sobre suspeitas de rachadinha no gabinete dele. A reunião foi marcada por embate entre a oposição e partidos da base governista e precisou ser suspensa várias vezes. Presente à sessão, Janones foi duramente atacado por parlamentares da ala bolsonarista e se defendeu dizendo que é vítima de mentiras. Relator do processo, Boulos foi criticado pela tese de que não cabe investigar a denúncia referente ao período anterior ao mandato de Janones. Candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos bateu boca com o adversário Pablo Marçal, aliado de Bolsonaro. Trouxeram até coach picareta para vir tentar tumultuar a sessão, que eu espero muito, não sei se está aqui ainda o coach picareta, está ali, que eu espero muito, que não venda sua candidatura para o prefeito Ricardo Nunes. Vá até o fim, que eu quero te enfrentar nos debates. Pablo Marçal reagiu. Disse que ninguém tem dinheiro para comprar a candidatura dele e porque também não está à venda. A fala, no entanto, não pode ser captada porque foi distante do microfone. Ao final da sessão, a confusão continuou com empurra-empurra e André Janones teve que ser escoltado até a saída. O clima ficou tenso entre ele e Nicolas Ferreira. Bate! Moleque! Não. Moleque! Bate, porra! Moleque golpista! Bate aqui, pô! Você é essa cara com soco, bate! Vai, bate! Bate! Você é um mentiroso! Ô, bichinho correu! A representação contra Janones foi apresentada após 2 ex-assessores do parlamentar revelarem que ele cobrava funcionários lotados em seu gabinete na Câmara a repassar parte dos seus salários. Vera. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Pois é, Carol, diga-me com quem andas, né? Porque depende, a avaliação aí da gravidade das coisas depende de se a pessoa é do seu lado ou não. Digamos que fosse o Flávio Bolsonaro ou o Carlos Bolsonaro, que tem denúncias parecidas, a ser julgados no Conselho de Ética e o relator fosse o deputado Guilherme Boulos. Qual seria o relatório que ele faria? Se ele levaria em conta o fato de ser do mandato anterior ou se ele se ateria ao cerne da discussão, que é ter tido rachadinha ou não no seu gabinete. Então, os argumentos você busca
a depender da circunstância. Quanto a essa baixaria, uma baixaria tremenda aí, elas próprias deveriam ensejar pedidos de cassação dos mandatos, tanto de um quanto de outro, por esse bate-boca no final. Não estou falando do Boulos, não. Estou falando desse bate-boca do deputado Nicolas e do André Janones. Te pego, te bato, te dou um soco. Tipo de coisa que não é da conduta de um parlamentar, é falta de decoro na veia ali. Absurdo total. Só para a gente fechar, Vera, porque já estamos aqui em cima do laço, já que a gente citou o Pablo Marçal, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que não vai apoiar a candidatura do Pablo Marçal e que tem candidato que apoia a reeleição do prefeito Ricardo Nunes, né? Exato. O Nunes cobrou Bolsonaro, eles tiveram uma reunião lá e o ex-presidente reiterou apoio à candidatura do prefeito. Vamos ver se o Pablo Marçal vai levar adiante a candidatura dele ou não. Tem uma incógnita aí sobre essa candidatura. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Hoje foi um dia cheio, mal deu para respirar. Amanhã acho que vai ser mais tranquilinho. Quem sabe eu trago uma música pra gente dar uma relaxada. Até amanhã. Tomara. Um beijo, Vera. Até amanhã.